quer ser pai nos dias atuais com a influência da Você acha tecnologia. que está sendo e muito tudo mais? difícil ser pai hoje? Pai de verdade, né? Zé, primeiro é o seguinte, a gente tem que ir lá atrás e a gente enxergar quais foram os exemplos de paternidade que a gente tinha. A gente nasceu na quebrada, a gente sabe disso, né, meu? Então, assim, quantas e quantas não foram as vezes que as nossas mães, as nossas avós não teve que buscar os nossos pais, os nossos avós na beira de boteco, né? E não o boteco naquele sentido de socialização, porque os botecos eles têm inclusive uma questão social importante, né? Bacana. Mas estou falando naquele sentido do excesso, né? Muitas vezes a pessoa lá caindo na cachaça e tal. Então, quando a gente fala de paternidade, a gente tem que ver aqui quais foram os exemplos que a gente teve da boa paternidade. Isso sobrecarregou as mulheres. Na quebrada, na periferia, a gente está no Jardim São Luís. Jardim São Luís é um dos lugares mais violentos para as mulheres no Brasil. No Brasil. Do Brasil. No Brasil, um dos lugares mais violentos para as mulheres no Brasil. Você tem um número assim aproximadamente? Lidera o ranking. Distrito do Jardim São Luís é o lugar mais violento para as mulheres no Brasil. Primeiro lugar mais violento para as mulheres no Brasil. Agora, por que isso? E sobrecarrega as mulheres. As mulheres já ficaram com BO, com a responsabilidade. Porque o homem vai lá tomar sua cachaça, tá na rua, tá com outra, e quem ficou em casa na contenção? São as mulheres. Bom, então quando a gente fala de paternidade é difícil, porque a gente não tem nem exemplos, são poucos os exemplos para dar. Quem ensinou a gente a ser pais responsáveis, participativos? E aí o que a gente vê na quebrada? A pessoa, às vezes, quando ela está ali fazendo o seu papel, o homem ali, ó, porque o cara vai lá dar uma atenção para a criança, levar a criança para um passeio, parece que o cara é um deus. Parece que ele está fazendo um favor para a mulher. Não, é obrigação, pô. Se a gente tivesse em um lugar um pouco mais decente, os papéis seriam minimamente divididos. E não são. Né? E não são. Bom, eu tento, né? Eu tenho 3 filhos paridos, 2 filhas adotadas, são 5 no total. E a gente tenta, mas a gente tenta também sem nenhum modelo, sem nenhum grande exemplo. Tive meu pai, uma excelente pessoa, uma pessoa brilhante, mas também tinha poucas ferramentas e conhecimento, né, nas mãos. E aí a gente tenta, né? A gente tenta ali sentar com as crianças, conversar, estar próximo, ajudar muito na educação moral. Eu acho que os homens ainda carregam um peso que é a responsabilidade financeira da casa, que tem que cair, pô. A gente tá falando de direitos iguais. As mulheradas não tem as TPM? Sim. Eu tenho TPM! Pensão pré-negão, a gente que é negão. A gente sofre, cara. E muito. E muito! Você acha que eu não quero chegar em casa e ter um chocolatinho lá pra comer? Pra dar aquela relaxada, pô? Porque a gente sofre essa pressão, essa tensão. E pouco se fala sobre isso. Por que que a gente tem que segurar o peso desse piano sozinho? E o peso que eu digo sozinho é no sentido da responsabilidade. Então você vê muitas pessoas às vezes se afundando na questão do alcoolismo, porque ele não encontra uma forma de dialogar sobre os problemas que ele está passando para fazer a manutenção da tua casa. É sério isso? É sério. É muito sério. Então a gente tem que conversar essas coisas, né? Então eu acho que as questões financeiras têm que ser dialogadas, né, ali no casal, tem que ser conversadas, expostas, tem que ser dividido o peso. Assim como a questão da educação das crianças. Por que que a mulher tem que cuidar das crianças e da casa e o homem não? E o homem não? Não, acho que a gente está num lugar que tem que sentar e dividir o peso de forma igual. E aí você consegue tocar com um pouco mais de leveza. Eu acho que o piano carrega, não sente tanto o peso, né, Daniel? Não sente tanto o peso. Uma coisa é você levantar um saco de cimento de 50 quilos, outra coisa é 2 levantar, né? Então fica bem mais fácil mesmo. Mas isso está matando os homens, né? Isso está matando os homens, que liga um outro ponto, né? Essa questão, essa pressão, esse peso, ele reforça uma visão machista na sociedade. Essa pressão psicológica, né? Pressão psicológica. Um machismo estrutural que está presente em tudo, E aí a gente fica com aquele peso, a gente acha que a mulher não é capaz, porque assim, que se fosse capaz, por que eu não divido o peso? Não, por quê? De repente eu estou entendendo que ela não tem a capacidade. Será que a mulher, devido a ela ter várias caixas de entendimento, porque o homem só tem uma caixa, ele só pensa em uma caixa, né? Você acha que será por isso que o homem ele fica meio
bem certo Acho que não. É que o homem é limitado, não tenho dúvida, que as mulheres têm muito mais capacidade do que nós, isso é um fato. São muito mais fortes, resilientes, amorosas, uma capacidade de lidar com múltiplos temas ao mesmo tempo, é um fato, né? A mulher tem toda essa capacidade. Agora, fato é, por questões históricas, a gente vive em uma sociedade, num patriarcado, numa valorização do falo, numa valorização do homem, num machismo, que está presente em tudo. Está presente em tudo, né? Veja o que aconteceu com a Dilma presidente. Será que se fosse o Dilma não, aconteceria aquilo? Não. Nem vou entrar nas questões políticas e ideológicas, que não é isso. Mas parece que quando é pra mulher, né, aí é aquela música, né? Joga pedra na Geni, né? Ela é boa de apanhar, ela é boa pra cuspir, né? A mulherada, ela tem sido massacrada por nós. Né? E isso tem matado não só as mulheres, que é o feminicídio, mas tem matado inclusive os homens, com depressão e tantos outros problemas. Eu nunca vi tanto homem com tanta depressão nos últimos tempos agora. Pra gente que, pra mim, né, no caso, que eu lido com barbearia, tem muitos homens com muito depressivo. Muito depressivo. E aqui acaba sendo um local até terapia, para uma pessoa, uma terapia. Eu percebo, às vezes, eu até faço barba em alguém aí, nas pessoas cara, eles chegam a dormir na cadeira. Imagina. Na poltrona. Na hora que estica, coloca a toalha quente, faz aquela barboterapia, eles chegam a dormir. Até roncar. O que está naquela situação que as mulheres antigamente, elas, né, o que ela começava? Vão no salão, né, no salão de cabeleireiro, né, para conversar, trocar uma ideia, né, a mulherada, né, e a gente não tinha esse espaço para os homens, né, e agora nos últimos anos tem sido crescente. O homem não tinha paciência de levar até a sua esposa no salão, porque sabia que ficaria ali umas 3, 4 horas. Hoje a mulher não tem paciência para ficar com o homem no salão, na barbearia, no caso. Porque chega lá, jogar um isquinho, tomar uma cerveja, encontra um amigo, bate-papo dali, bate-papo daqui, e aí vai. O tempo passa, 2, 3, 4, 5 horas, né? E é bacana, eu acho que é importante. É isso. Barbearia do Zé, hein? Ó, tá vendo o papo? Ó!